Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, onde falaremos um pouco das substâncias e das misturas. Bom, quando a gente fala de substância ou mistura, a gente tem que lembrar que tudo à nossa volta é formado por substâncias químicas. Quando a gente olha um frasco de água, por exemplo, a gente tem lá dentro milhões de moléculas de água. E dependendo da água a qual a gente está observando, temos ainda outras moléculas misturadas às moléculas de água. E nesse caso, a gente vai ter uma mistura de substância. Lembrando que quando a gente está falando de substância química, a gente está falando de associação de átomos de um determinado elemento químico. Então, a gente junta átomos para formar compostos ou substâncias. As substâncias, elas têm propriedades físicas características e uma proporção constante entre os seus elementos químicos. E a gente representa as substâncias químicas por fórmulas químicas. Aqui a gente tem algumas fórmulas. O HCl, que é formado por H e Cl na proporção 1:1, a H2O, que é a água, formada por H e O na proporção 2:1, H2SO4, formado por HSO, na proporção 2:1:4, e H2SO3, formado também por HSO, só que na proporção 2:1:3. Bom, a gente tem aqui númerozinhos escritos ao lado dos elementos químicos. Estes números a gente chama de índices, e eles indicam a proporção entre os átomos em uma substância química. Outra coisa muito importante é que, por exemplo, o H2SO4 e o H2SO3, a única diferença que existe entre eles é a proporção do último elemento, no caso, o oxigênio. Isso indica o quê? A gente pode ter substâncias formadas pelos mesmos elementos químicos, porém em proporções diferentes, o que vai caracterizar substâncias completamente diferentes, tá certo? As substâncias podem ser também divididas entre simples e compostas. Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um tipo de elemento químico, como por exemplo O2, O3, Br2, Fe. E na representação por bolinhas, a gente vai ter um único tipo de bolinha, seja a diferença feita pela cor ou pelo tamanho das esferas. Temos também as substâncias compostas, formadas por mais de um elemento químico, como, por exemplo, H2O, que é a água, H2SO4, ácido sulfúrico, C6H12O6, que é a glicose. E, no caso das substâncias compostas, na representação de bolinhas, a gente vai ter a junção de bolinhas de cores e tamanhos diferentes para representar substâncias, tá certo? A gente ainda pode diferenciar as substâncias como puras. Substâncias puras, elas apresentam propriedades físicas definidas e um único tipo de substância na sua estrutura, como por exemplo o ouro, que é formado apenas de átomos de ouro, de símbolo AU, o sulfato de cobre, que é formado apenas de moléculas de sulfato de cobre, e a água destilada, que é formada apenas de moléculas de H2O. As substâncias puras, elas vão ter propriedades físicas definidas, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade dessas substâncias vão ser tabelados. Você consegue encontrar na literatura, na internet, e são fixos para uma determinada pressão e temperatura do ambiente. Mas a gente tem também a possibilidade de termos misturas, que podem ser formadas de duas ou mais substâncias. Se a gente olhar essa imagem aqui, dessa belíssima praia, o que a gente consegue perceber? A gente tem aqui o ar. O ar ele é uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio, gás carbônico, vapor de água. Na água do mar, a gente tem gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, íons sódio, cloro e magnésio, entre outras coisas. E a areia, que é formada de óxido de silício e óxido de alumínio, entre outras coisas.
Então, o que a gente pode perceber? Se a gente analisar em termos de propriedades, as misturas muitas vezes não possuem propriedades físicas e químicas bem definidas, como, por exemplo, a temperatura de fusão e de ebulição, o que a gente vai conseguir observar nos diagramas de aquecimento que a gente vai ver a seguir. Então, mistura, a gente tem duas ou mais substâncias unidas para formar algo maior. Se a gente olhar o diagrama de aquecimento de uma substância pura, como por exemplo a água, o que a gente vai perceber? A água tem temperatura de fusão em 0 graus Celsius e ebulição em 100 graus Celsius. Então, quando a gente tem o gelo, a gente começa a aumentar a temperatura. Quando atinge 0 graus, a gente começa a fusão do gelo. Então, a gente tem a passagem do sólido para o líquido, portanto, durante a fusão, a temperatura fica constante e a gente tem a mistura dos dois estados físicos. Quando todo o gelo derreter, a gente começa a aquecer a água líquida, até atingir a temperatura de 100 graus Celsius, que é a ebulição da água, onde a gente vai ter outra mudança de estado físico, agora do líquido para o vapor, e, consequentemente, temperatura constante e os dois estados físicos simultaneamente. Após toda a água passar para o estado gasoso, a gente pode aquecer esse vapor de água a temperaturas maiores do que 100 graus. Então, toda mudança de estado físico de uma substância pura, ela ocorre a temperatura constante. Quando a gente analisa um gráfico de aquecimento para uma mistura, o desenho muda um pouquinho. Por quê? Quando a gente tem uma mistura, mesmo que abaixo de um determinado valor de temperatura, a gente tenha aquela substância 100% sólida, quando a gente atingir a temperatura de fusão de um dos componentes da mistura, aquela substância vai começar a fundir, ou seja, ela vai começar a passar do sólido para o líquido. Só que, se temos uma mistura, temos no mínimo dois componentes lá dentro, ou seja, duas coisas que têm temperatura de fusão diferente. Então, para eu passar os dois componentes para o estado líquido, ou seja, para a minha mistura inteira passar para o estado líquido, eu preciso atingir duas temperaturas de fusão diferentes. Ou seja, a minha fusão, ela não vai acontecer a uma temperatura constante, ela vai acontecer em uma variação de temperatura, portanto, uma linha inclinada. O mesmo vai acontecer para a ebulição. Por quê? Se a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso ou do líquido para o vapor, e eu tenho uma mistura de dois componentes, eu também vou ter duas temperaturas de ebulição distintas. Para que eu consiga passar os dois componentes para o estado gasoso, eu preciso atingir as duas temperaturas de ebulição. Então, eu também terei uma linha inclinada para demonstrar que eu estou passando os dois ou mais componentes, caso seja uma mistura mais complexa, para o estado gasoso. Então, em uma mistura, a mudança de estado físico ocorre com variação de temperatura. Falando um pouquinho sobre os sistemas. Podemos chamar de sistema qualquer mistura que contenha mais de um componente, sejam esses componentes visíveis ou não. Existem dois tipos de sistemas. Os sistemas ou misturas heterogêneas, que são aqueles onde a gente vê mais de uma fase a olho nu. Então, água com areia, granito, óleo corporal que tenha mais de uma fase, a gente consegue enxergar as divisões entre os componentes. Se a gente mistura água e areia, a gente sabe onde está a água e onde está a areia. No granito, a gente consegue ver cores diferentes no mesmo material. E num óleo que seja bifásico ou trifásico, a gente também vai conseguir ver as diferentes fases. E temos também o sistema ou mistura homogêneo, que são aqueles onde a gente vê uma única fase ao olho nu. Como, por exemplo, temos água com açúcar, que a gente não vai conseguir enxergar a divisão entre as substâncias, água com sulfato de cobre, óleos minerais ou óleos vegetais, que são misturas de componentes, mas a gente não vê as suas divisões. Bom, a gente falou do granito
como um sistema ou mistura heterogênea. Mas por que acontece isso? O granito ele é a mistura de 3 minerais, a mica, o feldspato e o quartzo. E a gente consegue ver as 3 cores que correspondem aos 3 minerais do granito visivelmente a olho nu. Então, a gente consegue ver as 3 fases e, portanto, é uma mistura heterogênea. É muito importante que a gente não confunda fase com componente. Fase é cada uma das divisões que a gente vê em uma mistura e componente é cada uma das substâncias diferentes que compõem a mistura. Então, se você pega, por exemplo, um copo com água e coloca gelo dentro desse copo, enquanto houver gelo, a gente vai enxergar 2 fases, porque a gente vai enxergar uma parte líquida e uma parte sólida. Porém, o gelo é formado pelo mesmo componente que a água líquida. Então, em relação às fases, nós vemos 2, e em relação aos componentes, temos um único componente, que no caso é a substância água, que está ali em 2 estados físicos diferentes. Então, fase é um sistema com as mesmas propriedades físico-químicas em todos os pontos, e cada estado físico de uma substância constitui uma fase. Então, se nós temos aqui, por exemplo, água e óleo, a gente enxerga 2 fases. Água com gelo, apesar de ser a mesma substância, a gente enxerga 2 fases. Água com areia, a gente consegue ver 2 fases. Água com sulfato de cobre, a gente vai observar somente um líquido azul. Então, uma fase e 2 componentes. Água com açúcar, a gente vai enxergar somente um líquido incolor. Então, uma fase e 2 componentes. Uma coisa muito importante, misturas gasosas são sempre homogêneas, como, por exemplo, o ar, que é uma mistura principalmente de gás nitrogênio, gás oxigênio e argônio e constitui uma única fase, certo? Outra coisa muito importante, as fases podem estar subdivididas. O que isso significa? Quando a gente olha para um tronco de madeira, a gente está enxergando uma fase, mas a gente pode pegar esse tronco de madeira e dividir em pequenos pedaços. A gente ainda vai considerar uma única fase, tá certo? A gente só não consideraria uma fase se a gente mudasse as características de uma parte destes pedaços menores de madeira. O níquel, aqui a gente tem um pedaço maior de níquel e aqui pedaços menores. Ambos constituem uma fase. Então, vários sólidos, a gente tem várias fases daquele mesmo sólido, tá certo? Só muda de fase se mudar a substância. No caso do granito, que a gente já falou anteriormente, que é uma mistura de quartzo, feldspato e mica, a parte mais clara é a fase relacionada ao quartzo, a parte mais rosada ao feldspato e a parte mais escura à mica, tá certo? Então, a gente pode resumir os sistemas da seguinte forma. Temos o sistema de uma fase, que é sempre homogêneo, e pode ser uma substância pura em um único estado físico ou uma mistura homogênea, que a gente também pode chamar de solução. E temos o sistema com várias fases, que a gente caracteriza como heterogêneo, que pode ser uma substância pura em vários estados físicos, como, por exemplo, um copo de água com gelo, ou uma mistura heterogênea, como, por exemplo, água e óleo. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!